Oi, gente, sou Rosane Vital aqui do Vives em Variedades. Estou aqui para mostrar, falar para vocês alguns dos muitos personagens. Acho que são muitos, né, que existem na vida. São muitos, são muitos. É muitos. Eu escolhi aqui alguns dos muitos personagens que, na minha opinião, mostra parte da minha opinião, minha meia opinião. E acredito que na opinião também de outras pessoas, eu acho. Né? São. Eu acreditava até um certo ponto que eram vilões, mas depois eu vi que não era exatamente assim, né? Versão séries, animes, né? Tem até um ali de um anime que eu amo muito. Ai meu Deus, cadê? A Cheryl Blossom de Riverdale, a Ludmilla de Violeta, a Amber de Soy Luna, o Damon Salvatore de Diário de um Vampiro, a Lupe de Gol Viva do Seu Jeito e Tati Uchiha de Naruto, o melhor anime do mundo, na minha opinião. Eu sei, talvez vocês não concordem comigo, mas pra mim é o melhor. Com base nos que eu assisti, né? Com base nos que eu assisti até hoje, pra mim é o melhor anime. Judge de Legacies, um dos spin-offs de TVD, Diário de Vampiro. A Tori de Cobra Kai. Spin-off de Karate Kid. Tô falando todo. Karate Kid. Vamos lá. O Jed. Cara, o Jed é um personagem que ele é um tanto irritante. No sentido de que, ele até o certo ponto da série Legacy, ele era aquele valentão, né? Ele era muito chato, ele era um tanto grosseiro. Ele chegou realmente a bater assim alguns personagens ali. E teve um específico que ele chegou ali realmente mexer que me provocou ainda mais, me irritou ainda mais, porque era um dos personagens que mais gostava na série, era um dos mais bonzinhos, né? Aí, né, tipo, fazia com que automaticamente eu ficasse tipo, caraca, que cara chato, que mala. Mas, e ele ao mesmo tempo também era um personagem que não tinha muito espaço na série. Ele não aparecia tanto, ele não era tão. E, pô, até porque ele não era do elenco regular, né? Acho que é assim que chama, né? Elenco regular, elenco fixo. Ele veio se tornar do elenco regular acho que lá pra terceira temporada. Aí a partir dali foi que ele realmente começou a ter muito mais espaço na série, ficar muito mais legal. Ele teve uma baita evolução. Eu até mencionei isso num outro vídeo que eu fiz falando de personagens de séries que evoluíram muito, não sei o que. Aí eu mencionei ele no vídeo, se eu não me engano, que acabou sendo até um dos personagens que eu mais gosto da série, pra vocês terem uma ideia. Ele foi de um personagem que eu achava muito chatinho pra um personagem que eu passei a amar. Ele se tornou um dos meus favoritos da série, Legacy. Mas ele é um personagem que, cara, quando eu vi ele logo, sabe, por essas atitudes dele, eu tinha realmente eu tinha esse pensamento de, cara, ele vai acabar em algum momento se tornando de fato até um vilão na série. Ele já é uma espécie, sei lá, de anti-herói e tal. E ele, sei lá, eu não sei, eu enxergava isso em algumas ocasiões que ele. Eita, ele vai acabar se tornando vilão. Só que de fato ele foi ali ao longo da série, e pelo contrário, foi ali ficando mais legal, foi evoluindo. Ainda mais naquele momento que da série que ele começou a realmente ter mais espaço ainda. A gente foi vendo de fato, de maneira mais, sabe, a evolução dele, o amadurecimento dele. E na quarta e última temporada da série, foi realmente mostrando, realmente, sabe, por que, que o Jed ele se tornou o cara que ele acabou se tornando. Isso por conta, assim, a gente acaba é, conhecendo, digamos que um outro lado dele, ou um pouco mais desse lado humano, legal, bom dele, através daqueles flashbacks, né, envolvendo ele, um amigo dele que também já, né, pelo qual ele já teve um interesse, que ele já sentiu algo a mais quando ele era mais novinho, envolvendo também o pai dele, né, nesses flashbacks, que sempre foi pelo que ele contou em uma cena ou outra, e pelo que a gente viu nos flashbacks, o pai dele, tipo, não valia nada, né, inclusive para com ele, assim, aí, de certo modo, acabou influenciando, né,
Mas é isso, é um personagem que em algumas ocasiões eu fiquei tipo, cara, ele é muito chato, ele é muito isso, isso, isso. E eu não sei, eu enxergo que tem sim uma chance de repente ele virar até um vilão mesmo. Só que, né, ele não foi bem isso. Aí mais imagens dele. Cara, assim, se bobear de todos os personagens de Legacy foi o que teve um maior amadurecimento, evolução, crescimento e tal. Foi ele, se bobear foi ele. Falei demais do Jed, não foi? Âmbar de Soy Luna. Cara, a Âmbar é meio que. Eu acho que eu posso dizer meio que a mesma coisa que eu falei do Jed. Que é uma personagem que. Só que eu acho que ao contrário do Jed, eu já gostava da Âmbar de início. Acho que os dois, na verdade, de certo modo, eu já achava eles interessantes. Né? Mesmo quando eles eram mais malvadinhos, mais chatinhos, tanto um quanto o outro, já no início, já mesmo assim eu já gostava. Achava personagens um tanto interessantes, ricos e tal, já com algumas camadas. E até um certo ponto da série, de cada um, tanto ele quanto ela, fizeram certas coisas maldosas, né? E de fato, quando a série tava pra estrear, a série Sonic tava pra estrear, até mesmo quando ela começou, até um certo ponto dela já passando, a, a Amber era nos apresentada, tipo, como uma vilã, como uma antagonista. E de fato, de certo modo, a Amber foi antagonista, tipo, da Luna, principalmente, né, que era a protagonista da série e tal. Mas, não sei, cara, tipo, eu não falo isso só com base no amadurecimento e na evolução dela, que ela teve uma baita evolução ao longo da série, né? Mas porque ela, como o Jed e como outros tantos personagens que a gente já conheceu através de filmes, séries, livros, o que for, a gente acaba em algum momento descobrindo coisas do passado que acabaram de alguma maneira se influenciando para que tal pessoa, tal personagem acabasse se tornando de tal jeito, de tal maneira, né? Não justificando, não dizendo que o que o Jed fazia, o que a Amba fazia, o que fulano não fazia com aquele ali, com aquele personagem, era certo, não é bem assim. Só que são personagens que a gente acaba realmente, à medida que a série vai avançando, a gente vai realmente conhecendo mais dessa pessoa e vendo esses lados, esses nuances deles que realmente faz a gente é, descobrir que, caramba, olha, essa pessoa, ela tem esses comportamentos, ela tem tais defeitos, ela fez tais coisas, mas na verdade isso já é fruto de alguma maneira de um, sei lá, de um trauma, de um, eu posso dizer, sei lá, de algum abandono, de alguma coisa que acaba realmente pesando muito negativamente, seja emocionalmente, mentalmente e tal. E, cara, a Amba, assim, muita gente, inclusive, muita gente, diz que a Amba tende a sofrer mais do que a própria Luna, que é a protagonista real da série. Como também, se não me engano, muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas comentar que lá em Violeta tinha uma outra personagem, que ela tá até aqui no vídeo, mas eu vou mostrar ela e tal, que ainda sofria mais do que a própria Violeta, que era a protagonista real da série. E, cara, às vezes é assim mesmo, às vezes a protagonista da série, do filme, do que for, não é a que sofre mais. Normalmente é. O comum realmente é o mocinho, a mocinha ser quem mais sofre. Mas de vez em quando acontece mesmo, de um outro personagem ali, um co-protagonista, realmente você vê que ele ainda sofreu um pouquinho mais do que aquela personagem principal ali da história. E eu acho que, de certo modo, a Amba acabou sofrendo sim, mais do que a Luna, né? Tem aquele lance também, né, da mãe dela, né, da verdadeira mãe biológica dela, que acabou sendo, de alguma forma, obrigada a ter que dar ela, né, pra adoção e tal. E dentre outras coisas que a personagem vivenciou, que fez com que ela tivesse essa persona, ela fosse moldada, fosse se tornando de tal jeito ali, né? À medida que ela ia crescendo, mais imagens dela.
E com certeza uma das pessoas, talvez a pessoa, acho que até a pessoa que mais causou isso, que mais influenciou isso também, na Amba foi aquela, acho que é madrinha dela, né? A que criou ela, que era a tia da Luna, acho que é Sharon, que ali sim era a vilã da série. Tinha mais alguns vilões ali, mas eu acho que ela seria até a maior vilã mesmo. E não sei, cara, é isso. A Tori de Cobra Kai, que eu gosto muito. E é outra personagem, quando ela nos aparece na série de início, ela causa, eu falo por mim, ela causa uma certa irritação, um incômodo no sentido de que, caramba, é uma personagem que tá ali implicando, brigando, nananã, com personagens que eu já gosto e tal, personagens mais bonzinhos. Aí automaticamente isso já faz com que, né, eu já não goste tanto dela. Mas é uma personagem que ali, à medida que a série ia avançando, a gente vai conhecendo mais dela, como a gente vai conhecendo mais de qualquer outro personagem ali. É uma personagem muito interessante, é uma personagem muito legal, né? E é uma das que mais sofre, eu diria, né? Tem aquelas questões envolvendo a mãe dela, a família dela. E com certeza são coisas assim, são pessoas que de certo modo também acabaram influenciando em tais comportamentos que a desculpa, que a Tony acabou, né, exercendo, né, depois. Mas é uma personagem que acho que meio que depois, ou a parte, ou até naquele momento, sei lá, que a gente conhece já a mãe dela, um pouco mais a vida dela, aí ele já começa a realmente ver já uma mudança, sei lá, uma evolução da personagem assim. E é muito bonita a forma que isso acontece. E eu acho que talvez até dos que eu coloquei na lista, é uma das que meio que já tinha esse lado mais humano, mais, sei lá, mas que ela não deixava mostrar, ela não se permitia mostrar esse lado mais legal dela. Mas é isso, cara. E ela vai evoluindo mais ainda, né, ao longo da série. Eu gosto muito dela, acabou sendo uma das minhas favoritas. Mais imagens dela. É, né? Gosto muito dela. A Lupe de Gol vive do seu jeito. Outra personagem assim, de série musical, série adolescente, que é de certa forma antagonista, como a Amba foi antagonista também, lá em Soy Luna. E tem esse lance do Viladense dela com a Amba ser patricinha, não sei o que, né? Só que eu concordo, eu tenho o mesmo pensamento que muitos têm em relação a Amba com relação à Luna. Eu também tenho em relação a Amba e a Luna. Acho que eu tenho. Como eu também tenho em relação a Lupe e com relação a Mia lá, que é a protagonista real de Gol Viva do seu jeito. Porque por mais que a Mia tenha algumas coisas ali, como qualquer outra mocinha, protagonista e tal, heroína, que fazem com que né, a vida dela, alguma coisa, né, seja um tanto difícil e tal. Mas eu acho que a Lupe, com tudo, mesmo tendo de tudo, ou quase tudo, porque é uma menina muito rica, tem tudo do bom, do melhor e não sei o quê. Só que, tipo, é outra que tem alguém na família, ou que acaba realmente é, é, passando essa má influência pra ela. No caso lá da Amber, era aquela madrinha dela. No caso, eu falei aqui agora da Tori, né? No caso da Tori, de certa forma, era a mãe dela. Acho que a mãe dela não era nem um exemplo, digamos assim, acho que tão negativo, eu acho. Se for comparar com algumas que eu já. Mas, tipo, ainda assim, pesou, né? E no caso da Lupe, era a mãe dela, né? Acho que é Mercedes o nome dela. E pra mim, eu acho que realmente era a grande vilã da série. Era a Mercedes, não era a Lupe. A Lupe, assim, até um certo ponto, logo sei lá, primeiros episódios, eu acreditava que ela era uma vilã, que ela ia ser a. Mas, assim, depois a gente vai conhecendo mais a personagem, a gente vai vendo mais camadas dela. E, cara, a Lupe, se bobear, é minha personagem favorita de Gol. Eu acho que ela é minha favorita. Não é minha favorita, por conta que eu acho que ainda gosto um pouco mais do Álvaro, que é o meio-irmão dela. Que eu amo o Álvaro. Mas acho que, tipo, depois dele seria ela. Aliás, o Álvaro, a Zoe. Tem a Zoe, que é a melhor amiga da Mia. E ela. Acho que são os três que eu mais amo na série, assim.
Mas também tem outros personagens que eu amo, né? Cara, eu gosto muito da Lupe. Tem essa questão da mãe dela, que a mãe dela, de certa forma, em certos aspectos, ela, tipo, faz muito gosto da Lupe, mima ela em certos momentos, sei lá, certas situações, mas ao mesmo tempo tem aqueles momentos que a gente chega a ver assim que ela acaba não sendo tão boa assim pra Lupe, né? E a própria Lupe chegou a realmente, sabe, ter esse desabafo, assim, já acho que na segunda temporada e última temporada da série, realmente falando mais abertamente sobre essa influência, esses, sabe, que a mãe dela passou pra ela e que isso de certo, cara, é foda, assim, né? E ela, tipo, ela ali, em outras palavras, ela quase que fala assim, ela meio que fala assim, só que não com essas palavras, mas, tipo, olha, se você não fosse assim comigo, se você não fosse esse tipo de pessoa, esse tipo de mãe, eu seria uma pessoa mais justa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Cara, e é uma das cenas mais incríveis da série. E até uma das mais tristes e tal, né? Por óbvias razões. Ai, mais imagens dela. Tem até umas imagens, duas imagens, né? Dela no filme. Tem um filme, né, que fizeram depois, né? Da série. A Ludmilla, de Violeta. Eu meio que já mencionei ela aqui. Falei o nome dela no começo do vídeo, né? Quando eu apresentei as fotos de todos eles, que eu tô falando aqui. E comentei indiretamente a respeito dela ainda agora. Eu gosto muito da Ludmilla, né? E como eu já falei aqui agora há pouco, falo de novo. Tem muita gente, sim, que acredita que a Ludmilla sofria até mais do que a própria Violeta. E acho que eu também meio que penso assim, acho que eu concordo com isso. Se não 100%, mas quase isso. De fato, a Ludmilla é uma personagem que, como a Amber, como a Lupe, como outros personagens de séries, ela faz sim coisas ruins às vezes. Tem um jeito, sei lá, arrogante, egoísta, coisas tipo defeitos que realmente automaticamente a gente que está assistindo faz com que a gente considere aquela pessoa ali, aquele personagem ali, uma personagem ruim, ou não tão legal assim, pelo menos. Só que a Ludmilla, inclusive a Ludmilla tem diferente da Amba, a Ludmilla é um personagem que até é engraçado. Ela é uma vilã que, tipo, ela tem um ar cômico, né? Ela é até quase, eu acho que ela é quase um personagem. Ah, esqueci agora o termo. Ai, esqueci agora o nome. Qualquer coisa se eu lembrar eu coloco aqui. Mas ela ainda não chega a ser esse tipo de personagem. Lembrei, caricato. Se bem que eu acho que caricato pra Ludmilla é pesado. Acho que ela não é um personagem caricato. Acho que ainda não seria essa palavra. E ao mesmo tempo ela tem esse lado humano mais legal que a gente conhece dela ali ao longo da série. Eu gosto muito da Ludmilla. E a gente vê muito mais disso, esse lado mais bom, essas camadas que nos faz admirar ainda mais ela lá para a terceira e última temporada, porque a gente conhece, infelizmente, aquela mãe dela, a Priscila, né? Que nunca tinha aparecido na série, aparece lá para a terceira temporada. É uma pessoa, um personagem horrível, horrível. De todos os vilões que passou por Violeta, pra mim não tem nenhum ali que seja tão maldosa, tão cruel quanto a Priscila. E não demora, gente. Não demora pra gente perceber que foi por conta dela, que foi por culpa da criação dela, da forma que ela é com a Ludmilla e tal. E cada vez que aliás, à medida que a série vai avançando, que a terceira temporada vai chegando ali na sua reta final. Claro que a gente já vê isso antes, mas tipo, mas principalmente lá, né? Chega na reta final que a gente vê ainda mais o quão injusta ela é com a Ludmilla, o quão horrível ela é.
E a Ludmilla, assim, tem o lance da ausência do pai dela, que o pai dela, eles são separados, o pai dela mora muito longe. E diferente da mãe dela, o pai dela, sim, a gente viu ele poucas vezes, já viu nessa terceira temporada também. Aí ele, enfim, ele vem pra é a Argentina, né, onde eles moram, elas moram, né? Ele vem, vê ela e tal. Acho que tinha muitos anos que eles não se viam, assim. Às vezes eles trocavam mensagem, acho que ligavam. Mas, tipo, né, ver pessoalmente, eles, acho que tinha anos que eles não se viam. E é aquele caso em que, tipo, nossa, infelizmente a pessoa, o jovem, vive justamente com o chato. Porque o pai dela, pelo pouco que a gente chegou a ver dele, assim, na série, ele é um cara, uma pessoa muito mais legal do que a Priscila. E finalmente, assim, lá pro final da série ele aparece e realmente se aproxima ainda mais dela, finalmente. É, ela e a Amber têm essa ausência, né? Como a Lupe tem a ausência da mãe. Só que a Lupe é assim, ela tem a mãe dela. Mas ao mesmo tempo é como quase como se não tivesse a mãe. Por conta da forma que a Mercedes é com a Lupe. E ela tem a ausência da mãe também, nesse sentido de que a mãe dela é uma mãe, mas nem parece ser mãe. É, tem a ausência do pai, porque é um cara que ela gosta, e realmente ela vê que, tipo, ainda se importa com ela, mas bem mais do que a mãe, só que tem essa distância entre os dois. E a Amber tem essa questão de que ela não tem pai nem mãe, quer dizer, ela tem aquela mãe biológica dela, mas tem toda aquela questão lá de que ela por certas razões teve que dar a Amber já bebezinha. E as pessoas, no caso a pessoa que passou a criar a Amber era uma pessoa horrível, que é a Sharon. Mesma coisa, as três têm muitas semelhanças, né? Além de serem personagens muito importantes e muito destaque em séries musicais e tal. E aí, e cara, eu amo a evolução dela. É uma das evoluções mais lindas, assim, da série. Acho que é a dela. O Diego também. Diego de Violeta. Damon Salvatore, de Diário de Vampiro. Que talvez até hoje ainda tenha pessoas que discordam de mim, do que eu vou falar aqui. E que acham que na verdade sim, o Damon foi vilão sim, só que depois ele ficou bom e não sei o que. E de fato, cara, quando a série. Eu conheci ela através do SBT. Quando a série tava pra passar no SBT, os comerciais falavam o quê? Ah, não sei o que, irmão bom, o Stefan, o irmão mau. E não sei o que mais lá, né. Aí ficava tipo, ei, realmente, então um irmão vai ser do bem e o outro vai ser malvado. Só que, cara, tipo, aí assim, o Damon, eu colocaria ele, mesmo naqueles primeiros episódios, logo no começo da série, que ele era menos bom, eu colocaria ele assim, sei lá, no máximo como um anti-herói. Ele teve sim atitudes ali que, tipo, né, não tão legais assim. Mas, tipo, eu posso estar errado, sei lá, mas eu não classifico o Damon como um vilão. Não classifico. Tem outros personagens, sim, desse universo TVD que, de fato, por mais que tiveram evoluções depois e realmente se tornaram pessoas mais boas e tal, mas que realmente já foram vilões. Não é o caso dele. Eu nunca vi. Sabe o que foi? É que eu já comecei a assistir a série já, tipo, com esse pensamento de que ele seria um vilão, por conta que eu tava muito preso a esses comentários que faziam a respeito dos dois irmãos nos comerciais, antes da série começar. Aí realmente eu pensava, é que ele vai ser do mal. Só que, cara, uns episódios depois assim, a gente vai vendo cada vez mais o personagem, até porque ele é um dos protagonistas, a gente vê muito dele ali, né? Como vendo o Stefan, como vendo a Helena. Mas eu falo por mim. E eu conheço algumas pessoas também que já assistiram a série e que também não consideram ele um vilão. Ele, pra mim, no máximo, ele era um anti-herói. Ele foi ali e depois ele foi ficando um cara mais legal. Ainda mais, cara, o Damon. Acho que tem mais algumas imagens dele, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Sim, inclusive vai ter uma que é logo no começo da série, né? Essa do meio que tá em cima. Inclusive, o Damon, ainda mais quando a gente vê aqueles flashbacks deles, porque é uma coisa que mostra muito em Diário de Vampiro. São esses flashbacks envolvendo ele, o Stefan, a família deles, a Catherine, dentre alguns outros personagens ali. E, cara, se você for ver assim, se você vê assim né, a cena e tal, você vê até o Damon até mais bom, sei lá, mais inocente, mais isso, mais. Só que por conta de certas coisas que aconteceram com ele foi realmente
passou a ter um comportamento, umas camadas a mais, ou um jeito diferente, um jeito menos bom, mas ele ainda assim, né? Tipo, ele. Acho que ele não era um vilão. Aí depois ele foi realmente se tornando um cara ainda mais legal ainda, né? Eu gosto muito dele, assim, cara, o Stefan e ele, pra mim, os dois irmãos, eu digo até hoje, pra mim, tem amor de casal naquela série que supera o amor dos dois, dos dois irmãos. E são as pessoas que eu mais amo na série até hoje. E, tipo, cara, não considero o Damon vilão. Não considero. Me julguem, tô nem aí. A Sharon, né? Sharon. Até hoje eu não sei falar o nome dela. De Riverdale. É outra personagem também. E outra Patricinha, né? Mais uma Patricinha, acho que é a quarta Patricinha que eu tô mencionando aqui, se eu não me engano. É de série que era bem chatinha no início da série. Mas é um assim que eu acho que já de início. Eu acho que não diria, talvez, nos primeiros episódios, que eu não tô me lembrando muito bem em relação aos primeiros episódios em si. Mas com base no que eu lembro, assim, de uma maneira um pouco mais geral, já na primeira temporada, a gente vê, tipo, que ela não é esse monstro, que ela não é esse bicho de sete cabeças, que ela não é uma vilã, que ela não é. E pelo contrário, a Cheryl, inclusive, é uma das personagens que, pra mim e pra muita gente, pelo que eu já li, pelo que já. É uma das que mais sofre, mais sofreu ali em Riverdale, né? Só o lance lá do irmão dela, que ela ama demais aquele irmão dela, o jeito que ela perdeu ele. Não que a mãe dela não sofreu também, a mãe dela, a avó, mas ela, você vê nitidamente que, de certo modo, ela foi a que mais sentiu as dores, né, da perda do, acho que é Jason, né, do Jason, o irmão gêmeo dela. E, tipo, ela tem sim um jeito, assim, uma personalidade que em certas ocasiões pode até soar que ela é uma vilã, sei lá, mas não demora assim pra gente notar, ver que ela não é uma vilã, pelo contrário, ela é de fato sim uma das personagens não só de destaque, né? Porque também se for destaque por destaque, tem vilão, o vilão também acaba tendo destaque em qualquer obra que participe. Mas o destaque dela também até no sentido de que eu vejo muito. Eu já vi muitas cenas dela realmente sendo, digamos que, mais boa, mais do bem, né? Mesmo quando ela já ainda nos mostrava muito esse lado mais cruel, mas ainda a gente conseguia, assim, durante aquela mesma temporada que eu acho que já foi a primeira, a gente conseguia ver assim uma coisa ou outra que de legal nela que pesa muito mais do que as coisas ruins dela. E não acho ela uma vilã. Não acho. Eu achei que ela seria. Achei que ela era, sei lá, mas eu particularmente não considerava, sei lá, não achava e não acho ela uma vilã. Uma das minhas personagens favoritas. E é tão linda, né? Tão maravilhosa. Não, e é a personagem favorita de muita gente. Tem muita gente que prefere a Cheryl do que os outros, os quatro principais lá da série. Por último, mais ou menos importante, Itachi Uchiha de Naruto. E Naruto Shippuden, outro clássico, Naruto Shippuden. Cara, esse foi um dos primeiros que me veio à mente quando eu tava pensando em fazer essa lista. Aí depois eu pensei, quando eu fiz a lista e tal, aí eu até nem. Eu a coloquei até como um dos primeiros, que foi um dos primeiros que me veio e foi um dos primeiros que eu escrevi. Mas depois eu fiquei pensando, cara, quando eu for fazer esse vídeo, eu acho que eu vou tentar deixar ele pra falar no final. Porque talvez até de certa forma é o caso, pra falar por mim, mais interessante envolvendo esse tipo de assunto que eu tô falando aqui pra você em o vídeo. O Itachi, pra mim, é um dos melhores personagens de longe, de perto, do que for de Naruto. É um dos ninjas mais fodas de Naruto. Tem uma história foda, né? O arco dele, o arco dramático dele, assim, é um dos melhores ali. E olha que eu acho que em Naruto tem muitos personagens com arcos dramáticos muito bons. Mas o dele, assim, cara, é disparada um dos melhores.
ele, acho que até mais do que qualquer outro que eu mencionei aqui no vídeo, eu vi muito mais assim, ou pelo menos durou mais pra eu finalmente descobrir que ele não era um vilão. Porque durante todo o Naruto clássico, que foi o quê? 9 temporadas, só isso. Ou ao contrário. E mais algum, sei lá, mais talvez mais uma ou duas, sei lá, mais umas temporadas de Shippuden, não lembro exatamente qual temporada foi, mas lembro que acho que foi já no início, né? Quase no início de Shippuden, que a gente já começa. Mas resumindo, a gente não vê muito o Itachi no Naruto clássico, né? A gente ouve muito a respeito dele, da história dele, do que ele fez com o clã dele, com todo o clã Uchiha e tal. E que o irmão dele mais novo, que é o Sasuke, foi o único sobrevivente, e aquela história toda que quem aí do canal que já assistiu Naruto, que conhece, já sabe do que eu tô falando. Mas, aí depois, finalmente, o Itachi aparece na série, ele começa a já aparecer, ele aparece algumas vezes ali. É basicamente no mesmo período que o Jiraiya, que é outro personagem que eu amo, aparece também, né? Acho que é um pouco depois daqueles exames Chunin, exames Chunin que os meninos estão fazendo. É uns episódios depois daquilo, eu acho. E, cara, é um mistério muito grande em volta dele. Ele aparece com um parceiro dele, né, o Kizami, né? E até só um certo ponto da história, a gente vai conhecendo, vendo ele e tal. A gente, eu falo por mim, eu fico realmente acreditando, ou sei lá, que ele realmente é um filho da mãe, é um vilão, é um dos vilões do anime e tal, pelo que ele fez e não sei o que. Mas no Shippuden finalmente é explicado direito o porquê, a real razão do Itachi ter feito o que fez para com o clã dele. E eram pouquíssimas pessoas que tinham conhecimento disso, incluindo o Hokage, né? O terceiro Hokage, acho que é Sarutobi, né? O nome dele. E aí depois a gente que assiste o anime, os personagens, e não sei quantos personagens ali da série, do anime, finalmente descobrem o porquê, incluindo o Sasuke, descobrem o porquê do Itachi ter feito aquilo, ter realizado aquele massacre com todo o clã Uchiha dele. E, cara, só posso dizer que o Itachi, pra mim, vou dizer, é um dos melhores personagens de Naruto de longe. Com certeza. Isso que eu vou falar aqui agora não tem nem como alguém duvidar, não sei quem não tenha assistido, mas quem assistiu, acho difícil de discordar de mim, que ele é o fato de que ele é um dos mais fortes, é um dos mais inteligentes, era um dos prodígios ali de Naruto. O cara, desde novinho, ele já era muito fera, ele já era muito foda, ele já era muito. Ele tem uma história assim que, pelo amor de Deus. E, cara, naquele momento que ele realizou o massacre lá do clã dele, ele se tornou na verdade, foi um assassino, porque ele matou ali, tipo, muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, pelas razões, né? Não vou falar aqui, porque senão vai ficar. Talvez algum dia eu faça, quem sabe eu faça um vídeo assim falando bem, né, a fundo sobre isso. Mas assim, tipo, a gente conhece muito mais o Itachi. E ele é, no mínimo, um dos que fez os maiores sacrifícios ali no anime. Ele fez um puta sacrifício. Ele foi um herói. Ele foi um herói. Ele é um dos maiores heróis de Naruto. Não é à toa que o Sasuke, quando descobre a verdade, fica com aquele ódio ali, aquela sede de vingança muito grande para com muitos ali de uma certa forma, com toda a aldeia, né? Da Folha. Por mais que nem todos ali tenham culpa no cartório, mas mas resumindo, cara, e não, ele não era vilão, ele nunca foi vilão. Ele nunca foi vilão. É porque a gente não conhecia todo, sabe? A gente não conhecia o verdadeiro contexto, todo o contexto a respeito dele, daquele acontecimento ali envolvendo o massacre do clã dele. Mas depois que a gente conhece a real história e os motivos que fizeram ele fazer aquilo, velho,
Ele é um dos maiores heróis ali. É um dos personagens que eu mais amo. Cara, eu costumo dizer assim até hoje que as mortes de Naruto que mais me fizeram. Ah, eu tô me emocionando aqui. Sua manteiga derretida. São duas mortes de Naruto pra mim que mais pesaram. Tem outros também que me pesaram, que fizeram chorar e tal. Mas são duas especificamente que, só de eu lembrar assim, eu fico já, sabe? Que foi a dele e a do Jiraiya. Porque são dois dos meus personagens favoritos. E são dois dos que morreram. E são dois baita heróis. Porque o Jiraiya também é outro ninja que eu, sabe, tenho uma admiração gigante por ele. Como eu tenho pelo Itachi. Gente, é isso. O vídeo ficou muito longo, né? Não sei se eu teria cortado muito dele, não sei. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Eu me emocionei mesmo, velho. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostando, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder nada que eu mando aqui pra vocês. Comente aqui embaixo, compartilhe. Beijos, tchau. E até um próximo vídeo. Vou olhar aqui porque meu dedo tá meio machucado, mas deixa pra lá. Tchau.